Oremos. Soberano, eterno, maravilhoso Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor, aonde chegou o momento, Pai querido, Pai amado, onde vamos ouvir a Tua palavra. Colocamos o Teu servo nas Suas mãos, Senhor, para que o Senhor venha usá-lo, Senhor, como Ele é sempre usado nas Suas mãos, para falar com a Tua igreja, Senhor. Através do Espírito Santo, nos abre entendimento para compreender a tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar com a Tua igreja nessa noite. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele sempre toda honra, toda glória e todo louvor. Somente Ele é digno. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu vou aproveitar os irmãos sobre os pés, neste culto que tem um caráter instrutivo, culto de doutrina, e pedir que abram as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Eu louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja, o pastor Osmar José da Silva. É uma honra muito grande estar assumindo este púlpito em um culto como esse. Pastor Osmar, desde que cheguei aqui no ano de 2012, sempre nos tratou muito bem e nos ajudou em tudo o que precisamos. Também louvo a Deus pela vida do pastor Osmar Goulart, que sempre nos recebe muito bem e com muita atenção. Eu louvo a Deus pela vida de todos os companheiros, obreiros, pastores que têm lutado em favor da causa do Senhor neste vasto campo de Sorocaba que Deus tem abençoado muito. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque todos são especiais para o Senhor, visto que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor Jesus, Ele deixou a glória que tinha com o Pai, Ele assumiu um corpo humano, o Verbo se fez carne e sofreu como sofreu, morrendo em uma cruz, derramando até a última gota do seu sangue, para que tivéssemos este privilégio que nós estamos tendo agora de estarmos em sua presença reunidos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo que nós vamos ler é o 14, mas também iremos ler na sequência o versículo 15 e também o versículo 1 do capítulo 3. Então, versículos 14 e 15 do segundo capítulo e o versículo 1 do terceiro capítulo. Todos encontraram? Graças a Deus. Está escrito: e graças a Deus, ou melhor, eu confundi aqui e abri na segunda carta, é a primeira carta, capítulo 2, versículos 14 e 15, capítulo 3, versículo 1. Então vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. O 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora o 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Tomai o vosso assento. Esta carta, ela foi escrita à igreja que se encontrava em uma cidade, a saber, a cidade de Corinto, a qual o apóstolo Paulo, tendo a cooperação de um casal, Priscila e Áquila, teve ali por aproximadamente 1 ano e meio, evangelizando e formando assim uma igreja. E a cidade de Corinto era uma cidade conhecida no mundo neotestamentário, no mundo bíblico. Era uma cidade que estava situada no Istmo, que era uma faixa de terra de aproximadamente 400 quilômetros que ligava o Peloponeso, um arquipélago de ilhas, com a parte continental da Grécia. A cidade de Corinto era uma cidade que tinha o chamado Acro Corinto, que era um grande monte que se destacava como ponto geográfico daquela cidade, e era uma cidade portuária. No lado ocidental tinha o porto de Lecaion, no lado oriental o porto de Cencreia, e foi dali que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos e a direcionou à igreja em Roma, onde ele não tinha estado antes, assim como aconteceu com a carta aos Colossenses. Cidade de Colossos ele não tinha estado lá, mas endereçou a carta para aquela cidade através de Febe. A cidade de Corinto, então, era uma cidade que tinha um templo muito grande dedicado a uma divindade feminina, e ali havia, dizem os historiadores, aproximadamente 1000 prostitutas cultuais, de modo que era um centro econômico e também um centro religioso, uma cidade que tinha um fluxo de pessoas muito grande, que ali estavam, ali chegavam e dali saíam. E Paulo, ele escreve esta carta, que é uma carta classificada como uma das chamadas cartas clássicas do apóstolo Paulo, assim como Romanos tem o tema a justificação pela fé ou a justiça de Deus. Há também neste grupo a segunda carta aos Coríntios, cujo tema é a defesa do apostolado de Paulo, e a carta aos Gálatas, que temos o tema da liberdade cristã. Esta primeira carta, ela trata de problemas e de soluções para a igreja de Cristo. E nos versículos que nós lemos, nós temos a tratar essa noite uma doutrina que é a doutrina do homem. Mas não confunda a doutrina do homem com doutrinas de homens, porque a Bíblia fala sobre a doutrina de Deus, a Bíblia fala sobre doutrinas de demônios, e a Bíblia fala sobre doutrinas de homens, invencionices criadas da cabeça humana e contradizem, desvirtuam a verdade da palavra de Deus.
Então não é disso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar a respeito da doutrina do homem, que é uma das disciplinas ou matérias da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela vai trabalhar com o teísmo, teontologia, que é a doutrina de Deus, a cristologia, a doutrina de Cristo, a antropologia, a doutrina do homem, a eclesiologia, a doutrina da igreja, a soteriologia, a doutrina da salvação, a martiologia, a doutrina do pecado, a angelologia, a doutrina dos anjos, e escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então nós temos nestes versículos aqui a doutrina do homem. E quando falamos a respeito do homem, nós temos nestes textos que lemos pelo menos 3 tipos de homens. E o primeiro aparece aqui no versículo 14, que nós lemos assim: ora, o homem natural, é o que se usa a expressão antropos psíquicos, o homem natural. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi o cabeça federal da raça. Ele foi a coroa da criação divina. Deus fez o homem com um princípio e propósito específico e objetivo para o louvor, honra e glória do seu santo nome. Mas o homem natural, ele precisa passar pelo processo do novo nascimento para que ele se torne filho de Deus. É por isso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme apresentado no Evangelho segundo escreveu João, ele se fez filho do homem, conforme apresentado no Evangelho segundo escreveu Lucas, para que os filhos dos homens se tornassem em filhos de Deus. Isso aí é o processo salvífico na vida do homem, operado pelo Pai, por intermédio do Filho e no poder do Divino Espírito Santo. Então nós temos aqui o homem natural. E qual é a visão a respeito do homem que nós temos no meio cristão ou até mesmo pseudo-cristão religioso? Por exemplo, há algumas seitas que têm a visão holística a respeito do homem. Eles enxergam o homem como um todo, não fazendo divisão entre espírito, alma e corpo, e confundem os textos bíblicos e a questão polissêmica das palavras. Existe também a visão dicotômica a respeito do homem, a qual entende que o homem subdivide-se em 2 partes: a parte física, o corpo, e a parte espiritual, sendo alma e espírito uma coisa só. Mas nós, da Assembleia de Deus, nós temos a visão tricotômica a respeito do homem, ou seja, que o homem subdivide-se em espírito, alma e corpo. Por isso a palavra do Senhor nos diz na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a santificação não começa de fora para dentro. Nós podemos nos fantasiar de evangélicos, mas se não houver aqui dentro de nós, no nosso espírito, para a alma e assim o corpo, então o processo de santificação não é válido diante de Deus. Então nós cremos dentro da antropologia na tricotomia do homem. Acontece que o homem, como ser tricotômico,
ele é espírito, e as faculdades do espírito quais são? Consciência. Todo homem lá no fundo, ele tem a percepção do certo e do errado, e serve como tribunal de Deus no homem. Você pode até usar palavras persuasivas para tentar defender o seu erro, mas no fundo você percebe que você errou. A outra faculdade do espírito é a fé, e existem tipos de fé diferentes. Existe a fé natural, o qual todo ser humano tem. Aí você me pergunta, e o ateu? O ateu, ele crê de modo invertido. Ele crê na inexistência de Deus. Só que tem dois tipos de ateus. Existe o ateu cínico, que é aquele tipo de ateu que passou por frustração na vida, e ele no fundo ele crê que Deus existe, mas com palavras ele nega. E ele até estuda para ter argumentos para tentar provar a inexistência de Deus, que no fundo ele crê que Deus existe. E existe o ateu sincero. Então todos os seres humanos é constituído no seu espírito de consciência e de capacidade de exercer fé na divindade. E existe também a alma, espírito, alma. Quais são as faculdades da alma? Vontade, que é o poder de escolha, o poder de decisão. Você estar aqui nessa noite porque você decidiu vir aqui para adorar o Senhor e aprender a palavra de Deus. Talvez você esteja com teu corpo físico cansado de um dia de trabalho, mas você compreende a tua necessidade espiritual e você teve vontade, você decidiu vir à casa do Senhor. Então a vontade é uma faculdade da alma do homem. Por isso que é perigoso as pessoas que erram e querem culpar o adversário, sabendo que ela fez porque a sua vontade decidiu. A outra faculdade da alma é o intelecto, é o poder de raciocínio, é a inteligência mental que está na alma do homem, e também as emoções ou os sentimentos, que todos nós temos. E as faculdades do corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então assim é o homem, um ser tricotômico, uma maravilha de Deus, criado pelo Senhor. Assim tu és, e Deus assim te fez. Mas Deus, apesar de ter criado o homem, uma maravilha que Ele fez, Ele não quer que o homem fique apenas no campo natural. Ele quer que o homem avance na sua jornada para mais perto dele. Daí que Jesus Cristo, ele veio, morreu em uma cruz para transformar o homem natural em um ser espiritual. Nós lemos aqui no versículo 14 a respeito deste homem natural, como ele é, mas no versículo 15 diz assim: mas o que é espiritual. E o versículo 1 do capítulo 3 diz: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Aí quando você abre a tua Bíblia no primeiro capítulo, no versículo 2, você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos santos
na igreja de Corinto. E no versículo 1 do capítulo 3, ele diz que estes santos ainda eram carnais. E a palavra de Deus não se contradiz. Então nós entendemos a santificação em 3 tempos: passado, através da morte de Jesus Cristo, nos apropriamos deste poder que nos separa do mundo para viver uma nova vida na presença do Senhor, separados, que é o sentido básico da palavra santificação. Nós fomos separados como povo de Deus para servir e adorar a Ele. Santificação no aspecto passado por intermédio do que Cristo fez há mais de 2000 anos atrás. No futuro, o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja e o seu povo será separado para sempre do pecado. Mas no presente, nós precisamos a cada dia nos afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para não cairmos nesta posição de, estando dentro da casa de Deus, com Bíblia na mão, e sermos pessoas carnais. Você observa no contexto da carta aos Coríntios que havia contenda na igreja de Corinto, havia divisão na igreja de Corinto. Uns diziam sou de Paulo, outros diziam sou de Apolo, outros diziam sou de Cefas. Aí tinha um grupo que não queria se submeter a nenhum destes líderes e diziam somos de Cristo. Então essa igreja de Corinto, interessante que a igreja de Corinto, ela sobejava nos dons espirituais, ou seja, era uma igreja aparentemente fervorosa, era a igreja do fogo, era a igreja do barulho. Mas o apóstolo Paulo, ele fala para essa igreja: vós ainda sois carnais, porque o Senhor, Ele não quer trabalhar apenas no campo das emoções, Ele quer nos formar como filhos de Deus plenamente. Então Ele trabalha também na nossa mente, no nosso entendimento. E o Senhor, Ele está fazendo essa obra. O Senhor, Ele está trabalhando na tua vida. O Senhor, Ele está trabalhando nesta igreja, porque Ele tem compromisso com os que têm compromisso com Ele, e foi Ele quem nos chamou para esta tão grande salvação. Mas nós precisamos ficarmos em alertas, porque a palavra do Senhor nos adverte que existem pessoas que estão vivendo na carne. E aqui é claro que é dentro do contexto de igreja. E o apóstolo Paulo aqui faz uma denúncia. E o apóstolo, ele não quer que este povo, que ele começou em um trabalho evangelístico, que cresceu em número, viesse a se perder na carne. Quando você estuda a carta aos Gálatas, você vê o apóstolo Paulo fazendo menção a esse tipo de coisa, de começar no espírito e terminar na carne. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque aqui no versículo 1 do capítulo 3, ele adverte a respeito disto, quando ele diz: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. É o que se usa a expressão antropossárquicos. Não é o homem natural, que não teve o conhecimento de Cristo ainda, que não passou pelo processo de salvação ainda. É o homem que se decidiu
entrou na igreja, iniciou-se o processo na vida dele, mas ele vive dando mais lugar à carne do que ao espírito. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, ele diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pode vir ao culto, pode dizimar, pode fazer tantas coisas, mas se no oculto dar lugar à carne e entristece o Espírito Santo, não vai agradar a Deus. Porque existe o tipo de culto aparente, é o estereótipo, é o que se pode ver, mas existe o culto no íntimo, que Deus ele conhece. E se houver carnalidade no íntimo, Deus não vai aceitar este culto. Nós vemos no livro do Gênesis, desde o princípio houve isso. 2 levaram as suas ofertas e uma adoração foi recebida, um culto foi recebido, o outro culto foi rejeitado. Será que Deus está recebendo o teu culto nessa noite, neste atual momento da tua vida diante dele? Ou será que o que está acontecendo é meramente de aparência, é meramente para fora, mas aqui dentro não queima mais o fogo do Espírito, a alegria da salvação? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque os anos vão passando e Jesus Cristo ele pode voltar a qualquer instante. O Senhor pode nos chamar a qualquer instante para a eternidade, e nós não vamos entrar lá se estivermos aqui carnais, de aparência, meros religiosos. Mas se estivermos no Espírito, o Senhor vai nos levar para a glória celestial, e não tem inimigo que impeça a obra de salvação nas nossas vidas. E como nos enganamos com isso, né? E como nos enganamos com isso? Se a pessoa chega, dá 2 gritos, fala línguas, oh, que irmão espiritual, está cheio do fogo. Aí se fala baixinho, devagarzinho, esse daí não está com nada não, é frio. Sabe quem é frio? É quem não teme esta palavra. Frio é quem não tem mais apreço por esta palavra e não busca mais esta palavra. Mas aquele que teme a palavra de Deus e busca a palavra de Deus, a palavra tem poder para transformar-nos de dentro para fora e nos dá vigor, poder, força, energia, disposição para servirmos a Deus dia após dia. Porque tem isso também, o carnal ele é fogo de palha. O carnal ele demonstra toda a espiritualidade, toda a vontade, toda a disposição e fala tantas coisas, mas quando você vai procurar, onde é que está? Já parou, já voltou atrás, não perseverou, porque não tinha raiz na palavra de Deus, porque não queria aprender nos cultos de ensino, porque não queria conta com conhecimento da palavra de Deus na escola bíblica. E então ele foi andando deformado espiritualmente. Mas
o Senhor não quer que estejamos nesta posição de carnais. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2 e versículo 20, ele disse: estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, isto é, neste corpo físico, já não vivo eu. Cristo é quem movia o apóstolo Paulo, que não era um homem carnal, mas um homem espiritual. Nós precisamos ser movidos não pela carne, mas por Cristo Jesus. E também na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, ele diz assim, que os que são de Cristo, o que é que eles fizeram? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, nós não somos mais naturais, porque nós tivemos um encontro com Cristo, e não podemos ser carnais, mas nós precisamos ser espirituais. É o que está aqui no versículo 15. Mas o que é espiritual? João capítulo 3, versículo 3, a conversa de Jesus com o mestre Nicodemos. Era o mestre dos mestres com o mestre da lei. Ele disse: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o homem natural, ele tem um encontro com Cristo, inicia o processo para ser ele agora não meramente um homem como os demais homens, mas um homem espiritual. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para andarmos no Espírito. Porque a Bíblia diz na carta aos Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que poder nesta palavra. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação para você, porque você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas nós não podemos fragmentar as verdades bíblicas. Nós precisamos tratá-la como um todo, porque eu sei e você sabe que nós pecamos. Todos nós temos falhas. Pecamos pelo Espírito, pecamos pela alma, pecamos pelo corpo. E agora, eu sou carnal ou eu sou espiritual? Ora, ser espiritual não significa necessariamente jamais pecar, porque se assim fosse, ninguém entraria no céu. Porque até os grandes homens de Deus da Bíblia, se você for estudar a biografia deles, pecaram, falharam. Mas o que é espiritual, ele não se satisfaz com o pecado, ele não se satisfaz com a carnalidade,
ele vive uma vida para agradar o seu Senhor, que aí entra outra questão também, porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas almas, e aí per graça esse evangelho prostituído e adulterado que tem entrado em muitas igrejas só prega um lado, só é o Jesus Salvador, o Jesus Senhor não é pregado mais, e as pessoas acham que podem fazer o que for, andar na carne e que vai entrar no céu. A Bíblia diz que não. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o evangelho ele precisa ser pregado plenamente, completamente. Então nós temos as nossas falhas, porque nós somos humanos, suscetíveis a isto, mas nós buscamos agradar o Senhor. Quando pecamos, nós nos entristecemos. Meu Deus, eu falhei, eu pequei, eu não quero mais errar, eu quero te agradar, eu quero me esforçar para da próxima vez eu acertar, porque eu não sou carnal, eu sou espiritual, eu não tenho satisfação em viver desta forma. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero te agradar. Esse é o espiritual, ele não se conforma, como está escrito em Romanos 12, o versículo 2, ele não se conforma com este mundo que está no pecado, que jaz no maligno, que vai do mal a pior. E Tiago no capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros, aquele que quer se tornar amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então o Senhor nos chamou para sermos não carnais, mas espirituais, crentes em Cristo Jesus. O versículo 14 diz que os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo só nos guiará para a glória do Senhor Jesus Cristo, e não para fazermos a vontade da carne. A Bíblia diz na carta aos Gálatas 5 e versículo 16: andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Então a palavra do Senhor nos dá o norte de como nós devemos andar na presença do Senhor para sermos mais e mais espirituais, porque quanto mais nós tememos a palavra de Deus e procuramos moldar as nossas vidas de acordo com esta palavra, nós nos tornamos mais espirituais. E se você estar aqui nesta noite em um culto de ensino da palavra de Deus, subentende-se que você é alguém que quer aprender mais o que Deus tem para te dizer através da sua palavra, porque você quer viver de acordo com a sua palavra. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala deste homem espiritual, que é a expressão antropos pneumáticos, o homem espiritual. Ele prioriza as coisas de Deus. Mateus no capítulo 6 e versículo 33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade. Temos deveres, ocupações, obrigações no campo natural da vida, mas a prioridade é para aquele que nos dá a vida, é para aquele que nos dá o tempo, é para aquele que nos dá saúde, porque se ele tirar a saúde, se ele tirar o tempo, se ele tirar a vida, não podemos fazer absolutamente nada. Então a prioridade é para as coisas dele. E a ênfase no evangelho a isto é tanto que no capítulo 12, versículo 31 do evangelho segundo escreveu Lucas, está escrito: buscai antes o reino de Deus
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, prioridade para as coisas de Deus, assim vive o homem espiritual. Outro ponto é que o homem espiritual, ele olha para cima, a visão dele é para cima. Por quê? Porque ele sabe que de cima vem solução para os seus problemas, vem socorro para as suas adversidades. A Bíblia diz no Salmo 121, verso 1 e 2: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos vivendo em um mundo que os problemas estão se intensificando cada vez mais em todas as áreas da vida humana, mas nós temos uma esperança: olhar para cima, buscar de Deus a solução. De joelhos dobrados, nós teremos os céus abertos sobre nós e sobre as nossas famílias. O homem espiritual, ele olha para cima, porque de cima ele tem salvação. Lucas 21, versículo 28, está escrito: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós não podemos ficar olhando somente para baixo, para as coisas terrenas, para as coisas materiais. É mais carro, é mais casa, é mais dinheiro, é mais material, enriquecimento, coisas desta vida. E Jesus Cristo advertiu: acautelai-vos, para que o vosso coração não se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, porque aquele dia cairá como laço sobre os que habitam na terra. Vigiai e orai, para que sejais dignos de escapar de todas estas coisas e estarem em pé diante do Filho do Homem. Salvação. O homem espiritual, ele olha para cima, porque ele sabe que de cima vem a salvação. O homem espiritual, ele olha para cima, porque ele sabe que de cima vem o Espírito Santo sobre ele. Isaías 32:15 está escrito: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o vosso deserto, essa sequidão, esse lugar ermo, vazio, essa fornalha, esse lugar de assaltos, de serpentes e escorpiões que nos atingem com as suas picadas na nossa jornada de vida e nos traz dor, se transforma em um campo fértil. E é um processo. E aí você continua buscando e esperando do alto, e o Espírito Santo vem cada vez mais, e o deserto se transforma em um campo fértil, e o campo fértil será transformado por fim em um bosque, e esse bosque tem muitas árvores, e essas árvores são frutíferas, e nós daremos frutos, e os nossos frutos vão permanecer, porque está havendo espiritualidade. Se coloque sobre os teus pés, nós estaremos orando. O tempo é chegado. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. A luta é constante entre a carne e o espírito. Nós já passamos do primeiro, não somos mais naturais, mas o Senhor não quer que nós nos estacionemos como carnais. Ele quer que nós avancemos como seres espirituais. Aleluias. E nós vamos orar neste sentido, neste instante, porque nós precisamos cada instante. Muitos não temem mais a tua palavra e querem continuar da mesma forma, mas nós sabemos que há o remanescente espiritual, são aqueles que não se conformam em continuar do mesmo jeito, em continuar na carne, mas querem ser mais espirituais, querem te agradar, querem buscar mais a ti, Senhor.
querem olhar para cima, está com os olhos fitos em Ti, ó Cristo, e nós sabemos que o Senhor está fazendo esta obra. Oramos e Te damos graças em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, por esta boa palavra que ouvimos da parte do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero lembrar a todos os irmãos que nós teremos aqui amanhã, na quarta-feira, as nossas irmãs do Círculo de Oração reunidas no andar de baixo às 7 horas da noite. Na quinta-feira, culto de libertação. A fé faz milagre. Sexta-feira, uma palavra online com o nosso pastor presidente pelas nossas redes sociais. No próximo final de semana, às 9 horas da manhã do domingo, escola bíblica dominical. E à noite, às 6 da tarde, culto com todas as famílias, com toda a igreja. Nós temos 2 eventos regionais neste mês de julho, aproveitando as férias de crianças, adolescentes e jovens. Nos dias 14 e 15 deste mês, sábado e domingo, teremos aqui o congresso, 15 e 16. Dias 15, sábado e 16, domingo, teremos aqui o congresso ADKids 2023 para as nossas crianças. Se Deus quiser, essa igreja estará repleta de crianças, no sábado às 5 da tarde, domingo às 5 da tarde, e a igreja é convidada a vir. Geralmente os adultos ficam nas galerias, deixando o espaço de baixo para as crianças, para louvarem ao Senhor, cultuarem na linguagem delas. E no final do mês, dias 28, 29 e 30, sexta-feira dia 28, dia 29, sábado e dia 30, domingo, nós teremos o encontrão dos nossos adolescentes e jovens aqui nesta casa, também um evento regional. Assim que é importante os irmãos se programarem para estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor e também dando o apoio às nossas crianças e aos nossos adolescentes e jovens. Pastor. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Maravilha, culto de ensino é ensino, não é? E aí estamos aprendendo um pouco mais. Deus continue te abençoando, pastor Kino. Amém? E nós vamos pedir agora ao pastor André que ore para Deus continuar abençoando a todos e leve todos em paz. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia que nos envolve nesta noite. Senhor Deus, nós somos gratos a ti, ó Pai, por ter falado conosco através de louvores e através da sua poderosa palavra, a palavra que liberta, que transforma, que dá vida, que edifica e consola. Continua abençoando o pastor Kennedy e toda a sua família, Pai. Ó Deus, dando-lhe cada vez mais força, graça e saúde, ajudando em tudo. Ó Deus, tanto a igreja que está sob suas responsabilidades ali em Capão, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos ali. Pai amado, toma em tuas mãos a cada irmão presente que se deslocaram de seus lares e aqui estão nesta noite, ó Pai. Pai amado, continua abençoando a cada um de uma forma linda e especial, abençoando a cada obreiro presente, a diretoria presente, ó Deus Santo, também todas as suas famílias, Senhor. Pai querido, uma noite de céu aberto, uma noite festiva, uma noite, Senhor amado, onde a tua igreja se alegra, Pai, porque, Senhor amado, o Senhor está presente nesta noite, Senhor. Pai querido, continua abençoando a cada irmão que está em suas casas, em diversas localidades do Brasil e do mundo.
ó Deus Santo, e aonde, Senhor amado, esta TV online chega, que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. Pedimos a Ti nesta noite, pela vida do nosso pastor, presidente, reverendo Osmar José da Silva, pastora Claudete, continua guardando os Teus filhos, ó Deus Santo, concedendo-lhes força, graça e saúde, revestindo sempre de uma blindagem espiritual. Pai amado, guarda Teus filhos, pastor Osmar Goulart, a missionária Valquíria, continua ajudando em tudo, ó Pai, revestindo de uma blindagem espiritual e mantenha-os sempre debaixo do manto da Tua misericórdia. Pai querido, leva-nos em paz nesta noite. Livra de todo mal, perigo e acidente pelo caminho. Da mesma forma que nos trouxe, nos conduz, Senhor. Pai amado, nesta noite nós oramos, e no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Que o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor e boa noite a todos. Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse